RC empregador. Esse é um tema que demanda um estudo e um debate. Eu vou trazer para a nossa discussão aqui. E desde já, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao RT 787. Eu sou Márcio Guerreiro, especialista em seguro de responsabilidade civil e ajudo você a sacar as vantagens do seguro de RC. Bom, meus amigos e amigas, a conversa aqui hoje é sobre RC empregador. O que é o RC empregador? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha, se relaciona, tem uma empresa ou é empregado, vive essa situação, né? É uma relação comum no nosso dia a dia. Precisa ter, assim, primeira pergunta, para caracterizar um RC empregador, você precisa ter carteira assinada e tal? Bom, aqui já começa o primeiro debate, né? Meu entendimento, se caracterizar o vínculo trabalhista, desnecessário ter a questão, né, da carteira registrada e tal, e isso que a gente vê nos nossos clientes, né? A gente vê muito esse problema. Por quê? Acaba existindo uma terceirização, uma questão tributária, uma questão relacionada à estratégia do negócio, não tem nada errado, a estratégia do negócio. Só que assim, acho que a gente como consultor de seguro, né? Assim, consultor de seguro, não é só o corretor, né? Que em determinado momento a gente avança bem essa questão, né? Como consultor de seguro, a gente tem que passar para o nosso cliente, para o segurado, todos esses pontos aí, né? Às vezes ele pede uma cotação ali, olha, me vê aí, quantos empregados a gente pergunta? Normalmente, pergunta padrão. Qualquer seguro de responsabilidade civil, pergunta padrão. Quantos empregados você tem? Ou seja, na obra, ou seja, no hospital, enfim, na indústria, escritório, número de empregados é importante. Por que é importante? Um motivo muito simples. Olha, eu vou ler aqui para vocês um dado que eu peguei aqui das informações aqui do próprio INSS, está à disposição aí para todo mundo. Olha só, em 2018, o número total de acidente de trabalho em valor são 70 bilhões de reais. Isso com o valor da despesa médica e também os custos para você contratar outro profissional para substituir esse empregado que ficou afastado ou veio a óbito, qualquer coisa desse sentido. Bom, então, Márcio, você está me falando aqui o seguinte, cara. A gente está falando do mercado de 70 bilhões de indenização e de prejuízo e de despesa? Exatamente. E esse mercado de 70 bilhões, ele é de quem? Ele é praticamente do INSS. Aí onde que entra o seguro de RC empregador? Vamos chegar lá. Mas antes a gente tem que passar por esse aspecto, por todos esses números, para demonstrar sim para o nosso cliente, para aquele que nos procura solicitando uma cobertura, né? Porque às vezes, já debatemos aqui, às vezes vem lá no contrato, né? Ah, você vai fazer uma obra aqui, você vai fazer um trabalho. Pô, eu queria ver se você tem seguro de Workscom, de acidente de trabalho. Normalmente, empresa gringa pede isso, né? Aí começa aquela confusão, quem tem, quem não tem e tal. Bom, exterior, claro, Workers' Compensation, acidente de trabalho, totalmente privatizado. Aqui é o que eu sempre digo aí para meus colegas, com quem que eu ando por aí, cara, o acidente de trabalho no Brasil seria um oceano azul, né, para a gente entrar, mas é um oceano azul já com 70 bilhões de pagamento, né, de indenização aí para a gente já pensar quanto que seria a questão da remuneração de prêmio para isso valer a pena. Ou se a gente pensar numa curva bem rápida, assim, pensando um raciocínio por analogia ao RC. O RC empregador, qual que é a sinistralidade disso? Vamos pegar uma média, né? SUSEP, uma média bonitinha e tal, vamos pôr que é 47%. Porra, então se é 47% a sinistralidade, na minha visão é mais, tá? Mas vamos trabalhar com 47%? Maravilha. Então 70 bi de indenização, quer dizer, isso, fazendo analogia. Então o meu prêmio, para eu ter 70 bi, uma seguradora valer a pena e tal, sei lá, teria que ter um prêmio de uns 120, 140 milhões só para pagar o sinistro. Aí eu tenho a despesa de comercialização, tenho a ADA. Então vamos falar assim, para eu indenizar 70 bilhões e ser atrativo no mercado segurador, qual que é o número disso? Quanto tem que ser um mercado de 250 bi? De 300 bi?
Esse é o mercado de arrecadação de prêmio que estou dando um chute aqui que a gente deveria de pensar para ter 70 bi de indenização em acidente de trabalho. Mas vamos seguir aqui o nosso raciocínio, né? Então eu pego o seguinte, em 2018 foram 595 mil acidentes de trabalho. É um número razoável, 559 mil. 595 mil, desculpa. É um número considerado. Vamos lá. 12 bilhões é o valor gasto. 12 bilhões de reais é o valor gasto para indenizar esse acidente de trabalho aqui com sequelas, tá certo? Vamos seguir aqui em frente. Só para a gente ver a grandeza dos números. 17% requer cuidados leves. Quer dizer o seguinte, 17% desses acidentes as pessoas voltam em 15 dias a trabalhar e tal, sem nenhum problema, gastos com pequenos auxílios, né? 61% é afastamento até 15 dias, quer dizer, 61% até 15 dias ele volta a trabalhar, né? Para não entrar no famoso, não entrar na caixa, né? Que a gente fala, né? E 22% das pessoas, né, que têm um acidente de trabalho, ficam por um período maior do que 15 dias em casa. Tá. Então, assim, repetindo, a cobertura de RC empregador não garante isso, tá certo? A gente vai garantir o quê? Morte, invalidez permanente do empregado, total. E algumas seguradoras e alguns corretores pedem a cobertura parcial. Então aqui eu já vou dar a dica aqui para o subscritor que está me ouvindo. Muita atenção quando você dá a cobertura parcial, tá certo? Olha os números aqui, ó. 22% de um total de 12 bilhões de indenização fica mais de 15 dias afastado. Vamos lá. Ah, tá bom, Marta, tá querendo me assustar? Não, não tô querendo assustar não. Vou te falar o seguinte, então, incapacidade, tá? Quantas pessoas em 2018, pelo estudo aqui, que é o mais recente, ficaram incapacitadas? Foram 14.856 pessoas incapacitadas. Vamos fazer uma conta aqui de padaria? Vamos aqui rapidinho. Se eu pegar 14.586 pessoas, tá certo? Vamos pegar aqui qual que é a indenização média que a gente vê no RC hoje, né? Qual o valor aí? Vamos pegar uns 350 mil reais, né? Que é o valor aí, chutando baixo, né? Ser conservador. Olha o número aqui, vai para 5 bi. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, se essas 14.856 pessoas afastadas por incapacidade tivessem um seguro, contratado um seguro, ou às vezes ele tem um seguro, mas o segurado não sabe que tem esse seguro, e a gente deu aquela cobertura de incapacidade parcial. Então eu vou dizer o seguinte, hoje uma conta de padaria aqui, uma conta de padaria, né? Não nada contra os padeiros, eu adoro padaria, mas uma conta aqui burra, vamos dizer assim, a gente está falando de 5 bilhões de estimativa de prejuízo. Então, assim, é um valor a ser considerado, né, para a reserva de sinistro de uma seguradora. Morte, 2018, 2.098 pessoas, vezes, vamos pôr aqui, 500 mil reais, a média, olha aí, já vai para 1 bilhão e 49 milhões de indenização, se a gente colocar 500 mil reais. Ah, mas não é 500 mil reais. Não, não é, né? Deve ser um valor bem menor e tal, mas vamos pensar o seguinte, o custo de defesa, os honorários advocatícios. Então, assim, a gente percebe que esse mercado de RC empregador não é à toa que tem seguradora que toma prejuízo, não é à toa que tem ressegurador que tem uma baita preocupação em dar essa cobertura. Não sei se vocês acompanham o mercado na Argentina. O mercado na Argentina ele não tem aceitação para cobertura de RC empregador. E por que ele não tem cobertura? Primeiro porque uma decisão judicial, alguns bons anos atrás,
ela levou as seguradoras a indenizarem quantias nessa linha de perda parcial volumosas, né? Então, assim, é o que eu estou falando, são 5 bi, imagina a gente tem que indenizar isso. Qual o tamanho do mercado de RC? 1,6 bi? Pegando tudo, IENO, DNO, ambiental, tudo é 1,6 bi. E a gente está falando que, se fizer uma conta burra, a gente tem esse passivo aqui, empregador. Então, assim, qual a conclusão que a gente chega muito rápido? Ou não existe, por parte do segurado, a compra do seguro de RC empregador, né? Então, assim, não são todas as empresas que têm acidente de trabalho, que têm morte, que têm validez parcial ou total, que compram a apólice, ou isso está numa reserva que a gente não consegue identificar. Eu estou falando que o número aqui, ele é apenas de 2018. Então, esse negócio de RC empregador, ele é um negócio sério, mas qual que é a vantagem disso aqui? Qual que é o grande chamariz disso? Isso é um baita de um argumento de venda para a gente, de prospecção e de possibilidades. Por quê? Se a gente pega esses números aqui, vamos pegar aqui mais um pouquinho de número, tá certo? Quantidade de acidente de trabalho por sexo, tá bom? A gente tem aqui, em 2018, desse total de 576 mil, 380 são do sexo masculino, 196 mil sexo feminino. Ou seja, independente do sexo, a gente tem uma quantidade de trabalho altíssima. Vamos fazer um comparativo por estado aqui, na minha colinha aqui para vocês. Qual estado que vocês entendem que tem mais acidente de trabalho? O líder aqui do ranking, desde 2017, 2018, é o estado de São Paulo, com 197 mil. Em 2017 foram 190, em 2018, 197. Vocês acham que isso diminuiu para 2019, 2020? Ou vocês acham que outras situações relacionadas ao acidente de trabalho, se a gente pegar 17, que aumentou para 18, algum de vocês conhece algum? E olha que interessante, né? A gente fala que a economia está sofrendo retração e tudo mais, e os números de acidente de trabalho só aumentam. Agora, quais serão os fatores que levam isso a aumentar? Será que a gente mapeou isso, está mapeado isso dentro dos nossos clientes, nossos segurados, a gente está conversando com eles? Esse aumento em São Paulo, será que é São Paulo, interior de São Paulo? Quais são as atividades? Isso tudo a gente pode aprofundar e vamos aprofundar quando a gente fez nossos estudos aqui de RC empregador, taxação e tarifação. Isso aqui é mais um papo assim, para a gente levar essa conversa aqui e entender da sua parte, né? O seu cliente demanda essa cobertura de RC empregador, ou ele entende que a cobertura dele de seguro de vida já garante? Ele dá seguro de vida, você vende seguro de vida para o seu cliente? Qual que é a diferença da indenização do seguro de vida para a cobertura de RC empregador? Qual a diferença de seguro de INSS para seguro de RC empregador que a gente está tratando aqui? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos pegar o estado que tem o menor número de acidentes de trabalho. Amapá. 523 em 2017, 591 em 2018. Na média dessa curva aqui, quem que tem? Rapidamente, dos 197 mil acidentes que a gente viu em 18 em São Paulo, em Minas Gerais já cai para 60, Rio Grande do Sul 48, Santa Catarina 38, Rio de Janeiro 37. Pô, então a gente está dizendo o seguinte, vamos pegar aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 12 mil. Então, tudo leva a crer que a questão é muito relacionada à área industrial, sei lá, São Paulo tem a maior parte de indústria, de usinas, será que é aí que está o problema? É isso que a gente tem que identificar, fazer um trabalho de gestão de risco, identificar quais são as atividades, onde está esse problema de acidente de trabalho para a gente enfrentar ele. Mais um dado interessante aqui, né? A gente viu semana, sei lá, infelizmente não é nem a semana, a gente vê quase sempre aí, se procurar no noticiário, acidente relacionado com o trajeto e de volta do trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia, são 107 mil casos de acidentes no percurso de ida e volta do trabalho.
Na cobertura de RC empregador, a gente tem isso muito claro lá. Eu e diversas seguradoras ofereceram isso durante muitos anos. A gente cobre o trajeto de ida e volta do trabalho. Então, assim, o raciocínio aqui, a reflexão é, a gente já tem uma condição bem interessante. Será que a gente explora isso como a gente explora a venda do seguro de vida? Voltando a esse tema, seguro de vida independe de culpa, independe de responsabilidade. É como acidentes pessoais. Teve um acidente, a pessoa vai ser indenizada. Né? Acidentes pessoais, acidente de trabalho, também independe de culpa. Ocorreu um acidente, ele vai ser prontamente indenizado. Quando a gente trata do seguro de responsabilidade civil empregador, o nome já fala. O empregador, ele precisa ser responsabilizado, ele precisa assumir essa culpa do acidente para ele ter direito à apólice. Então, o que acontece? Quer dizer, se ele tiver o seguro de vida, ele pode ser acionado ainda? Pode sim. Se ele tiver o seguro de acidentes pessoais, ele pode ser acionado? Pode. Então, uma coisa complementa a outra, exatamente. É essa a resposta. Se você oferece seguro de vida, seguro de acidentes de trabalho e seguro de acidentes pessoais para o seu empregado, você não está livre de sofrer uma ação, tanto do próprio familiar, do Ministério Público, enfim, ou até ação de regresso do próprio INSS, né? E essa é uma boa pergunta. O INSS indeniza, move uma ação de regresso contra o empregador. Isso vai estar coberto numa apólice de RC empregador? A resposta aqui é depende. Por que depende? Olha só, isso consta no Código Civil. Se o segurado agrava o risco, ele perde o direito da indenização, de parte da indenização. Então, normalmente, as ações que a gente encontra do INSS, teu cliente já teve uma ação de regresso com o INSS, contra o INSS com o seu cliente? Você já foi questionado por isso alguma vez? Tem uma cobertura para isso ou não? Pois é. A resposta aqui, eu vou passar ela aqui, vou dar aqui uma dica. A resposta é, depende. Se o empregador não ofereceu o sistema de proteção adequado, se o empregador não seguiu as normas técnicas adequadas e o INSS achar que isso foi um agravo, que ele concorreu sim no acidente, no óbito daquele empregado, a gente não tem indenização no INSS, por isso que ele está movendo uma ação de regresso, e provavelmente não vai ter uma indenização na apólice de RC empregador. Né? Tem que ser justo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então a gente tem que olhar esse negócio e assim, instruir o nosso cliente. Se o cliente te perguntou isso, cara, já acende a luz, já vamos colocar lá uma gestão de risco voltada a pessoas, voltada a acidente de trabalho. Tem mais de uma empresa, mais de 10 soluções para isso. Já vamos colocar lá uma empresa, já vamos fazer um questionário, uma análise da gestão de risco dele para EPI, para toda a questão relacionada a acidente de trabalho, e vamos prestar esse serviço segurado. Por quê? A gente não quer, primeiro, que ocorra um óbito ou um acidente de trabalho. Então, se a gente puder, como corretor, como cidadão, melhorar o risco, já vai ser ótimo. Márcio, mas como que eu uso isso? Quais são as ferramentas? Existem várias ferramentas e várias formas de detectar esse tema. A incapacidade que a gente estava falando aqui também, essa incapacidade parcial, é um tema também que a gente tem que refletir se o seguro de RC empregador tem essa capacidade, essa taxa, né? Você acha que, olhando o mercado de novo, de 1,6 bi, esse número que eu falei de 5 bi, considerando todo esse afastamento, todas essas despesas, é óbvio que não tem capacidade, é óbvio que a taxa de RC empregador, que é uma taxa dentro de uma cobertura obrigatória, né? Então você não, assim, dificilmente as empresas vendem só a cobertura standalone de RC empregador. Você precisa comprar uma cobertura básica, colocar isso como acessório, aquela conversa, né? Então, assim, a gente percebe que não tem um lastro atuarial para segurar isso aqui, que eu estou falando, esses números, e haveria de ser realmente uma apólice, um prêmio específico. Mas, se a gente pensar nessa taxa de
0,4% do óbito, aí a coisa já começa a ficar dentro de um padrão aceitável, desde que tenha uma taxa aceitável, uma franquia aceitável, e eu dei o valor de 500 mil aqui como uma média, né, de indenização, né? Pode ser muito menos, pode ser mais, a gente tem que fazer um trabalho, fazer um levantamento agora seria o nosso próximo passo, fazer um levantamento aqui na sua região, qual que é o valor médio de indenizações relacionadas a acidente de trabalho e óbito, que aí a gente vai chegar numa taxa atuarial e vamos conseguir identificar se o preço que você pratica, se o preço que você oferece está caro ou está barato. Porque em matéria de responsabilidade civil, às vezes fica um pouco complicado a gente explicar, né, para o segurado, olha, está caro, olha, está barato, olha aqui, né, tem vários preços, várias situações. As franquias e a empregadora, a gente percebe que uns mandam participação obrigatória, outros mandam uma franquia fixa. E eu acredito muito no seguinte, se a gente for para o cliente, demonstrar para ele esses números, demonstrar para ele, de novo, eu sempre falo aqui, a indústria dele, né? Porque assim, ok, eu vou pegar aqui uma indústria, sei lá, que você tem mais o trabalho manual e tudo mais, a probabilidade de acidente de trabalho é maior? Aqui é a pergunta, o que vocês acham? E hoje, com toda essa conversa de burnout, de afastamento, né? Essa pressão psicológica, tudo isso relacionado ao burnout, afeta qual empresa? A empresa tem o trabalho manual ou essa empresa mais intelectual? E o home office, que agora é essa questão. Ok, na indústria não tem home office, mas o que a gente tem que atentar e olhar e acompanhar esses números é isso. Esse confinamento, essa fase que nós passamos, o que isso influencia na nossa qualidade de vida, quais os tipos de doença que nós sofremos agora, qual o tipo de afastamento que são recomendados, né? Porque a gente está pensando aqui, acidente de trabalho, eu mesmo, penso acidente de trabalho, penso alguém caiu, se machucou, cortou o dedo e tal, mas assim, o afastamento de acidente de trabalho não é só isso hoje em dia, tá? Tem essa questão relacionada ao psicológico. As pessoas são afastadas porque elas estão em depressão, porque elas têm um surto ou algo nesse sentido. Então, é algo que a gente tem que olhar tanto no campo do empregador, mas também como no campo do EPL, né? Employers Practice Liability, tem a cobertura e algumas seguradoras oferecem. O que é isso? Mas você já ouviu falar? Quer saber mais? Me manda uma pergunta aqui que a gente traz esse detalhe para você dessa cobertura. E o próprio, de novo, né? Vamos pensar o seguinte, o próprio D&O, né? A questão da gestão. Como que está a gestão das empresas? Como está essa pressão relacionada a todo esse confinamento, a toda essa questão relacionada ao crescimento, as novas políticas, né? Porque, olha, era admitido até então é admitido você passar por uma pandemia, ter a sua gestão, o seu controle de risco, e é esperado que você tenha alguns problemas com isso. Todo mundo teve. Mas, em determinado momento, quando você já conhece, já controla isso, não é mais esperado que essa crise perdure muito dentro das empresas. E aí começa aquela pressão, começa o psicológico. Então é muito importante a gente atentar e olhar essas novas situações, né? Esse novo tipo de afastamento. E o que isso pode causar, não somente no RC empregador, nessa questão do dano parcial, né? Do dano total, né? Do empregado. Pensar um pouco na infraestrutura, né? As obras de infraestrutura, a promessa é muito grande para os próximos anos. Então a gente tem que ficar atento aí nesse risco, nessa exposição de empregador, que envolve normalmente, né, a indústria de construção civil, um clássico, né? A gente também tem outro clássico aqui, são as indústrias as usinas, né? Essas indústrias que têm um trabalho mais pesado também, né? Esses são os clássicos aí que a gente olha dentro da acidente de trabalho. Quando a gente for estudar mais a fundo, a gente olha por atividade, o tipo de CAT, para entender melhor isso. Mas assim, vamos ficar atento a essas novas situações. Eu acho que esse é o nosso convite aqui, né? A gente aprender, a gente entender o que está acontecendo com o mercado, olhar esses números, como que a gente consegue alavancar prêmio, né? Como a gente consegue
convencer o segurado a comprar a apólice, porque ele já tem um risco, você concorda comigo? Quando a gente olha aqui, pô, 70 bilhões que é gasto na indústria e comércio, relacionados ao trabalho, afastamento e tal, o INSS provavelmente está bancando uma boa parte disso, mas a parte de você ter que recontratar alguém não está coberto numa apólice, e o custo também, né, de aprendizado e tal, isso também não está coberto numa apólice, nem no INSS. Quanto que custa isso, né? Como que a gente pode trazer uma solução e agregar valor? O ponto aqui é agregar valor. A hora que a gente agrega valor, a gente consegue também elevar o nosso preço, elevar a nossa taxa de serviço, a gente consegue cobrar uma comissão diferenciada, a gente não está entregando só um papel lá para o segurado, falando, olha, tem uma cobertura aqui de RC empregador, morte acidental, perda parcial, perda total permanente. A gente tem um contexto maior, porque é aquilo que eu digo, é importante também a gente proteger o mercado, porque o mercado, a seguradora, pô, Márcio, não, beleza, eu vou colocar isso aí, a seguradora acertou perda parcial, engole, vai ter que pagar lá o sinistro. E o cara vai pagar, porque o subscritor que está tomando o risco lá, o que ele olha? Vou falar para vocês, ele olha o seguinte, fala, pô, eu tô aqui, vou perder a conta, o cara deu parcial lá, não dei aqui. Pô, na hora o cara fala, beleza, vou dar cobertura de perda parcial aqui e vamos, se o outro tá dando, também vou dar. E aí cai e entra, e talvez a taxa dele não esteja atuarialmente amparada para isso. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O mercado tem que se regular. O mercado se regula por si só e é bom a gente debater, trazer esse assunto para entender se tem lastro, se a companhia vai estar aí por mais algum tempo, ou se vai acontecer o que aconteceu na Argentina. Aqui, né, na Argentina, ninguém mais aceita esse empregador. Ninguém. Né? Será que isso vai chegar no Brasil um dia? Será que a gente tem essa situação? Isso tem o risco disso acontecer? As seguradoras estão debatendo, estão estudando isso. O que você acha? Qual que é a sua opinião? A seguradora que você atua, como que ela olha para esse tema RC empregador? O que ela pergunta para você? Qual o tipo de esclarecimento que ela solicita? Ou você, que tipo de informação que você passa para o teu cliente, para o teu segurado? O que ele compra? Ele tá bem interessado nisso? Ele conhece a exposição dele? Quem toma a decisão a respeito da compra desse seguro na empresa dele? Você tem um argumento para vender uma apólice mais parruda, com limite maior e prêmio maior para garantir essa exposição dele? Então deixa eu saber, me deixa aqui o seu comentário, me diga se você tem alguma curiosidade em relação a esse tema RC empregador, essa prática trabalhista, o D&O, burnout, me deixe saber das suas inquietudes, das suas solicitações ou da sua opinião. E vou me despedindo aqui de vocês. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui no ART 787 e nos vemos na próxima. Fiquem bem e até mais.